Que era um momento que é até interessante a gente recordar um pouco. Era um momento delicado da história, porque estava havendo uma transição muito profunda. Você estava ali no segundo momento da Revolução Industrial inglesa, onde tinha-se a borracha como um dos fatores primordiais, um fator assim, verdadeiramente decisivo para o alavancamento dessa Revolução Industrial. O Acre produzia a melhor borracha, ficava em território boliviano, mas ocupado por brasileiros. Né? Porque o brasileiro era que tinha feito a colonização ali, a partir das injunções do Manuel Urbano e tal, daquelas figuras históricas hoje no Acre, né? Quer dizer, e havia então todo o interesse da Inglaterra sobre o território acreano, inclusive na Constituição do Bolivian Syndicate, que era uma espécie de mútuo internacional na época. Um truste, né? de domínio da borracha. Quer dizer, como é que o Barão do Rio Branco consegue, de certa forma, conciliar todos esses interesses contraditórios e conseguir com que o território acreano termine sendo brasileiro? O seu sentido patriótico, né? O reconhecimento pela resistência que foi feita. Né? Não se dá para admitir que uma cultura que se estabeleceu seja riscada por um traço, por uma latitude, por uma longitude. Havia a conjuntura também, naquele instante preciso, uma comoção nacional, um acompanhamento muito específico sobre a questão do Acre. E havia um interesse econômico também do nosso país. Né? O Brasil também não poderia perder, né, essa oportunidade de anexar um território muito rico do ouro negro, como era chamado. Você é um intelectual. Você acaba de me mostrar 2 exemplares de livros da sua biblioteca que são paradigmáticos. Naquele momento havia inclusive interesse do Estado do Amazonas em anexar o Acre ao Estado do Amazonas. Né? Quando isso nunca foi nossa intenção no Acre. Né? Nós já fomos uma república independente com Luiz Galvez, o espanhol. Né? Depois nós fizemos uma revolução, fomos novamente uma república independente comandada pelo gaúcho Plácido de Castro, o coronel Plácido de Castro, que é o nosso herói, comandante da Revolução Acreana. Então havia uma densidade histórica. Não se tratava apenas de dizer temos que estar com o Acre, porque o Acre ele é importante para a economia brasileira, não é porque lá estão os brasileiros. Não, lá estavam brasileiros que fizeram uma densidade histórica num período de 10, 15 anos muito intensa. Então isso fez com que ele elaborasse e utilizasse essa concepção do Utipocidetes para que pudesse justificar, né? Inclusive nas negociações do Tratado de Petrópolis, essa situação. Houve compensação também, né? Houveram compensações. Por isso que eu digo, a singularidade do Acre é porque foi a extensão, a única ação brasileira na América do Sul em que houve uma extensão do país. Por isso as compensações. Né? Por isso a gênese que o Barão do Rio Branco colocou na nossa diplomacia do diálogo, tá? do respeito, né? Da convivência necessária. Né? Então, eu penso que ele pensou, analisou todas essas questões também. Né? E ele tinha esse espírito ele tinha muito orgulho de ser brasileiro. Né? O diplomata Rubens Recupero, né, quando analisa a obra do Barão do Rio Branco, ele cita Tom Jobim, né, o nosso compositor. Tom Jobim ele diz assim que o Brasil precisa aprender a gostar dos seus vencedores. Né? E Tom Jobim, meio numa brincadeira, diz: o Garrincha foi um gênio, mas o Pelé é o gênio. Né? Ou seja, então o diplomata Rubens Recupero o classifica como o grande vencedor do seu tempo e da sua história, do seu tempo e do seu espaço, naquele período histórico. O grande vencedor. Ele é uma referência. Na própria sessão especial, que eu tive a honra de participar representando o governador Tião Viana, agora aqui em Brasília, o presidente do Senado, inclusive, colocou o Barão do Rio Branco como um dos heróis, né, da nossa história.
Ele justifica dizendo que o herói não é aquele apenas que derrama sangue ou participa das grandes batalhas, né? Mas aquele que faz a história sem as armas, com o diálogo, né? E hoje nós estamos vivendo, e você estuda isso, uma crise epistemológica, né? Uma crise na produção do conhecimento. Nenhuma academia hoje no mundo, nenhum campo filosófico hoje no mundo tem respostas, né, para a crise espacial e temporal que estamos vivendo. Você citou a Revolução Industrial. Nós estamos agora na terceira revolução técnico-científica. Essas mudanças todas, a globalização, né, ou a mundialização, como outros falam, tudo isso nós encontraremos saídas para essa crise epistemológica bebendo nas fontes do passado, nas memórias que são vencedoras, né? Então, como diz o Rubens Recupero, ele é um vencedor, temos que beber nessa fonte, não repetir o passado. As pessoas confundem passado com memória, né? A memória é que ela é fundamental para nós. Então, eu penso que temos que aprender com essas referências, ver como elas atuaram no cenário temporal e espacial de sua época e não botar na mesma forma, mas enriquecê-las, né, e condicioná-las a nossas circunstâncias. O Barão até já dá um grande exemplo disso, quando ele escreve as efemérides brasileiras, ele sempre se refere às efemérides, e que é uma coisa curiosa, como um ponto determinante para o avanço histórico do país. Olha, esse fato aqui é importante ser comemorado, não pelo fato dele ter acontecido, mas pelo fato dele ter delineado uma nova visão do nosso futuro. Né? É uma coisa interessante isso, uma ideia do Barão. Isso, exatamente. Ele vai ao encontro, inclusive, do que o filósofo francês Edgar Morin trabalha hoje na contemporaneidade, que é o diálogo entre os saberes, né? Na medida que o Barão do Rio Branco fez o livro, ele estabeleceu a importância de você ter a tradição, né? Não venerada, a tradição não vista de maneira formal, mas como um acúmulo, né? Como processos pontuais que são acumulantes para a formação cultural da nação brasileira, né? Então isso é uma forma interessante. Lá no Acre, por exemplo, eu te falava agora há pouco, né? Eu tenho a honra de ser o diretor da Biblioteca da Floresta, a única biblioteca da floresta no país, né? Então, nós nessa biblioteca procuramos exatamente isso, registrar no nosso extremo ocidental brasileiro a memória da luta socioambiental, os pontos importantes dessa memória, dessa tradição, saber a cultura dos povos da floresta, dos seringueiros, dos ribeirinhos, dos índios, para que nós possamos, nesse estudo da tradição, fazer o presente, o futuro que se realiza, né? Então, isso é muito interessante, porque ele não ficou apenas restrito a mapas, né? A latitudes, longitudes, as relações bilaterais, ou às vezes multilaterais, porque naquela época os processos beligerantes eram decididos em tribunais dirigidos por um outro país, mas ele procurou também em tratar um pouco das nossas singularidades históricas, né? E fazer um diálogo, né, com o seu tempo para o futuro. Isso é muito importante. Nós conversamos aqui com o historiador, professor e jornalista Marcos Afonso, que é diretor também da Biblioteca da Floresta, no Acre, sobre o centenário de morte do Barão do Rio Branco, uma figura ímpar na história e na cultura brasileira. Nós agradecemos a presença do professor Marcos Afonso, agradecemos a sua audiência e, se você quiser rever essa entrevista, é só acessar o nosso site www.senado.gov.br. Muito obrigado pela sua audiência.